E aí, beleza? Pessoal, geralmente as pessoas gostam de manhwas mais ativos, mais proativos. Eu prefiro manhwas onde o personagem tem um desenvolvimento, na qual ele nos encaixa também na história. Então eu decidi fazer 5 manhwas onde o protagonista ele é muito inteligente, ele usa a sua inteligência e também sua força bruta, né? Ele combina as duas para poder se sobressair perante todo mundo que tá ali, né? E eu espero que vocês gostem e achem algum manhwa aqui para vocês lerem e vamos nessa. Ingressor por contrato. Em algum lugar das Filipinas, o Cassino Batalha chama bastante atenção pelas pessoas pela alta taxa de sucesso dos seus clientes. Muitos partilhavam da diversão das mesas, já outros corriam para as mesas mais caras da casa. Nessa mesa, qualquer erro era sinônimo de vida e morte. A casa ela nunca pode perder, pois cada naipe desse baralho contém gotas de sangue. Quanto maior o naipe, maior a chance de sucesso da missão. Um homem misterioso sabia desses mistérios, escolhendo para fazer sua missão o Ás de Espada, para executar o deputado do distrito de Manuel Santos. Para a organização, essa era uma missão que para naipe pequeno seria extremamente difícil, mas para o Ás de Espada poderia até ser algo bem simples. Ryu Kang-min, codinome Ás de Espadas, explicou para Emanuel que aquilo ali não era algo pessoal para ele, seria apenas negócios. Até para deixá-lo mais calmo, ele era alguém que só matava o alvo dele. Quem não estaria na sua folha de pagamento poderia partir. Veja, Emanuel, como eu liberto a sua família, ele disse para ele. Observando que aquele assassino foi bem benevolente, Manuel acabou ficando bastante confiante. Esse foi o seu primeiro e único erro. Gentileza não é um sinal de fraqueza, é apenas um predador deixando sua presa partir naquele momento. Após matar a todos e retornar para o Cassino Batalha, Ryu recebeu outra missão. Ele precisava eliminar um alvo que não teria rosto e sim um nome. Por essa ser uma missão extremamente impossível de se fazer, o mesmo pensou em recusar, até que a carta Coringa foi mostrada para ele. Quando essa carta é dada para um assassino, ele está totalmente livre depois da missão. Ninguém em nada poderia matá-lo ou mandar matá-lo. Segundo as informações que foi lhe dada, esse alvo era alguém que criou um grupo chamado Network, uma organização que recrutava menores de idade para criar problemas sociais, lucrando em cima da desgraça alheia. Por essa ser uma missão extremamente difícil e brutal, caso o assassino sobrevivesse, ele poderia garantir sua liberdade. Para isso, Ryu ele vai precisar retornar para o seu país de origem, a Coreia do Sul. Um local onde traz bastantes memórias felizes e tristes para ele. Era onde ele viu seus pais pela última vez. E nos momentos antes dele ver sua família inteira morrer e ser sequestrado e ser treinado para ser um assassino. Sua missão era bem simples. A sua missão era para ele se infiltrar como um estudante do ensino médio, mas antes dele ir atrás do seu alvo original, ele precisaria lidar com um assassino que vive na Coreia, com outro pseudônimo. Ryu, antes de executar o assassino, ele perguntou para ele qual foi o motivo dele ter fugido da sua organização, já que a organização iria mandar alguém atrás dele. O Carteiro do Apocalipse. Uma das formas mais cruéis de você conseguir sobreviver à sua própria solidão é imaginar momentos factuais para não ser consumido pela sua própria loucura. O alvo João Cook se imaginava em um mundo que depois de um dia cansativo de serviço, ele retornaria para sua casa para curtir com a sua mãe e seu pai. Claro, ele sabe que isso é só apenas lembranças que já se foram. Ou talvez nem existiu essas lembranças. Essa não era uma estação de trem, e nem ao menos era sua própria casa. Esse local era apenas os escombros de um lugar que já foi extremamente bonito. Um velho senhor contou para ele há muito tempo sobre várias lendas. Há 40 anos atrás o mundo não tinha medo. Era um local extremamente bonito de se olhar e se viver. Mas quando aquilo apareceu no céu na forma de pilares, pessoas realmente conseguiram conhecer o significado de medo. Quem sobreviveu a essa catástrofe apenas contava lendas de como o mundo era. Tudo se perdeu, principalmente os meios de comunicação, que foram interceptados pelos monstros que invadiam junto com os pilares. Jeong ele trabalhava nesse mundo agora como carteiro, uma profissão primordial para um mundo onde a voz se perdeu. Os carteiros eles seguem apenas uma regra. Sempre que alguém vier falar sobre paz para você, essa pessoa é muito louca, saia de perto dela. Pelo carrear da noite, ele já sabe que a sua missão estava chegando ao fim. Foi quando o Jeong ele avistou um grupo de patrulha. Sem saber se essas pessoas são amigos ou não, ele simplesmente resolveu se mostrar. Geralmente, quando as pessoas avistam um carteiro, elas apenas os deixam ir, pois você se envolver com o governo é um risco muito grande que nem todos querem correr. Joang ele sabe que a comida nesse mundo já está escassa e propôs para aquele grupo, se ele desse algumas balas de arma para ele poderia trocar por comida. O mesmo ele daria um saco de ração para eles. Ao perceber que aquelas pessoas estavam hesitantes, mesmo ganhando uma coisa ainda mais que eles ganhariam por uma simples bala, Jeong ele soube naquele momento que aquelas pessoas ali eram desertores. No exato momento que a verdade veio à tona, começou um combate entre ambos. Os carteiros são sim um grupo pacífico, porém Jeong ele veio de um grupo de caça a monstros, então ele apresentava uma habilidade para combate acima do normal. Depois de lidar com aquelas fraudes, o protagonista foi até o seu objetivo. Um grupo afiliado ao governo vai ser atacado por pilastras. O seu papel era alertá-los e questionar se eles queriam ou não se retirar daquele lugar.
e depois de dar a informação sobre a invasão, eles fariam o que eles quisessem. A invasão raramente leva sobreviventes, então muitas pessoas iriam embora. Assim que ele eleitou responsável pelaquela base o que iria acontecer, Jong ele começou a se preparar para sair, já que em 2 horas vai acontecer essa catástrofe. Até que o líder daquele grupo ofereceu um pente de balas para eles para que ele guiasse a criança até a base do governo. Não negando nem aceitando, Jong partiu com aquela criança atrás dele, que perguntou para ele se as pessoas ali dentro iriam sobreviver. E foi então que ele disse para ela que 99% de chance deles morrerem, mas tem uma chance muito baixa de alguém sobreviver, mas nem todos sobrevivem. O arquiteto de masmorra de ranking nacional. Não é novidade para ninguém a rivalidade que há entre a Coreia e o Japão. Infelizmente, para a Coreia, um grupo de caçadores tentou desafiar um portal de rank 6. Por não ser da capacidade deles, eles tiveram que receber ajuda de um caçador de rank S do Japão. Seiyo Yu, líder do departamento de resgate, entendem que esse tipo de situações pode acontecer a qualquer minuto. Por isso existem divisões entre agências de caçadores, organização majoritária formada por despertado de ranking intermédio. A divisão de caçadores é dividida em 3 segmentos: atletas, supervisão e resgate. Com esse sistema, caso aconteça alguma coisa com os caçadores que estão dentro das dungeons, a equipe de resgate ela é acionada para resgatar aqueles caçadores e civis que ficaram presos dentro dos portais. Nesse momento, nosso protagonista recebeu uma missão explicando que teria um grupo de caçadores preso dentro de um portal. Para a equipe de resgate, eles já sabiam que aquela entrada seria bem tática para eles não poderiam fazer nada diferente do que estava combinado. Só que antes deles adentrarem no portal, uma figura bastante triste apareceu perante eles. Um homem ganancioso que mandava caçadores fracos para dentro de dungeons acima do limite deles, para depois tentar resgatá-los, recebendo as famas em cima daquelas pessoas. Já sabendo que Cobra era aquela pessoa, Senhor resolveu apenas ignorá-lo e seguir em frente. A missão seria bastante simples: entrar naquele portal, procurar ver se tem alguém vivo e resgatar essa pessoa. Simples e direto. Com a habilidade de rastreamento do nosso protagonista, ele conseguiu achar os sobreviventes restantes. Agora ele só precisava pegar essas pessoas e guiar o seu grupo para onde os monstros não estavam 100% organizados, e sair daquela dungeon sem nenhum tipo de fatalidade dos seus membros e das pessoas que ele resgataram. Mesmo os monstros aparentando não ter fim, tudo estava indo de acordo com o controle da missão. Quando faltava pouco tempo para a equipe sair daquela dungeon, ambos foram pegos por uma armadilha da dungeon. Por ser o líder da equipe, Seo resolveu mandar o seu grupo se retirar, o deixando naquela situação sozinho. Eventualmente ele soube que quem fez aquele ataque frutífero sobre sua equipe era o boss daquela dungeon. Não querendo morrer naquele lugar abandonado por Deus, foi nesse momento que aquelas memórias do porquê ele queria se tornar um caçador de resgate apareceram em sua mente. Tudo começou naquele dia muito triste. Todos os civis que estariam dentro da dungeon, incluindo seus pais, acabaram morrendo. E o caçador que acabou retirando ele daquela situação pediu perdão para ele por não ter chegado a tempo. Assim que essas lembranças se foram na sua mente, Seo, por ser alguém que sempre dava um jeito, ele usou sua habilidade de detecção para procurar alguma coisa para poder sair daquela situação. Foi então que ele viu um monumento estranho que acabou se traduzindo perante a sua habilidade. Esse monumento ele avisou que ele era um tipo um achado raro, que se ele aceitasse ele poderia trocar de classe. Sem nada a perder ou temer, Seo acabou aceitando, sendo transportado para uma sala de tutorial. Tudo que ele precisava fazer era matar 20 orcs e conseguir trocar de classe. Graças à sua habilidade de detecção, ele conseguiu passar bem rápido pelos inimigos sem eles perceberem que ele estava ali. Mas ele sabe que havia um monstro bem forte naquela dungeon, um dos orcs mais fortes ali, pois esse orc ele era totalmente diferente dos outros. E graças a esse orc ele vai receber a habilidade dele de mexer nas torres. Torne-se o herói mais forte através do sistema de trapaça. O mundo ele não é justo. Bobo é aquelas pessoas que acham que vão ganhar alguma coisa através do seu esforço. Chishuyushi Tsushiro, por falhar no exame de despertar devido à sua alta baixa de aptidão física, vendo que não tinha mais opções para ele resolveu se tornar um faxineiro. Depois que os heróis subjugam os abissais, que seriam os portais, os faxineiros, ou mais conhecido como catadores de lixo, vêm coletar o resto deixado por eles. Em busca de achar alguma coisa de valor deixada pelos heróis, Chishuyushi, sabendo que não pode sair daquele lugar de mãos vazias, pois a sua irmã precisava muito dele, o tratamento médico dela era muito caro e ela precisava daquele tratamento. Por isso ele resolveu usar seu conhecimento e partir mais fundo naquela dungeon. Ele sabe que nos locais mais perigosos é onde tem a recompensa mais cara. O chefe do esquadrão dele afirmou que tem 4 horas para poder ele sair daquela dungeon antes que ela se feche. Tsushiyushi ele ficou bastante indignado, pois já havia 3 horas e meia que ele estaria procurando e não achou absolutamente nada de valor. Ainda meio puto com aquela situação, os seus olhos no meio daquele breu avistou uma fissura. Olhando mais de perto, algo brilhava no meio daquela escuridão. Depois de conferir aquilo que estava brilhando, Tsushiyushi ficou bastante feliz, pois ele havia achado um anel raro.
Mesmo os anéis de buffs de rank mais baixos, eles poderiam ser vendidos por um valor bem caro. Ele já estava imaginando quanto que ele ganharia nesse anel de rank raro. Depois de colocá-lo para testar o valor daquele anel, uma voz estranha começou a falar para ele em seu subconsciente, dizendo para ele que assim que o anel foi colocado, ele não pode mais ser retirado do portador, e alertando para ele abertamente que ele foi escolhido pelo anel do limitado. Ao avistar naquela mensagem estranha que aquele anel era de rank divino, ainda tentando absorver um pouco mais sobre aquela loucura que estava acontecendo, o seu corpo foi puxado contra a sua vontade para um local bem estranho. No momento que ele abriu seus olhos por causa do barulho, um grupo que se intitulava como Homens-Feras começou a acusar Tsuki de aparecer aleatoriamente no espaço deles. Isso seria uma afronta para o seu povo, por isso ele precisava passar pelo julgamento divino. O seu corpo seria lançado para ser consumido pelos raios. Tachiyoshi tentou explicar para eles que ele foi arrastado até lá, ele não chegou lá de boa vontade. Mas ninguém queria ouvi-lo, sabendo que ele poderia morrer e sua irmã Karina poderia ficar sozinha depois que seus pais morreram por causa de uma abertura de dungeon de rank S. Essa dungeon levou seus pais e levou as pernas da sua irmã, deixando ela paraplégica. Por ela sentir muita dor, ele precisava arriscar suas vidas constantemente como faxineiro para poder pagar os materiais médicos para sua irmã sobreviver e aguentar mais um pouco. Depois de lembrar das suas motivações, o anel despertou, usando os raios que destroçavam o corpo dele para poder despertá-lo. Quando o último raio caiu sobre ele, o seu corpo já estava completo. Por ele não ser bastante forte, o seu corpo se adaptou a ele, reduzindo seu poder. Como a lenda daquele povo dizia que aquela pessoa que erguesse o martelo divino se tornaria o novo Rei Fera. O atual Rei Fera deu um ano para Tsui ficar mais forte. Caso ele não consiga despertar mais ainda o seu poder, ele pessoalmente o caçará e matará ele. Tsui vai usar esse despertar para poder ficar mais forte, para poder ter dinheiro e recursos para ajudar sua irmã, pois quando ele olhou a sua irmã mais de perto, através do olho divino, ele descobriu que tem 1% de chance da sua irmã voltar a andar. O retorno do filho adotivo de um mundo de supremacista de linhagem sanguínea. Há um ano atrás, os demônios davam início da sua investida contra a humanidade. Em um instante, várias cidades foram invadidas por eles, incluindo a capital real, o local que deveria ser mais seguro de todo o império. Os soldados lutaram bravamente, mas no fim caíram indefesos diante dos monstros que estavam dotados de magia. Tudo por causa do egoísmo humano. Aquele pensamento de que a magia era um privilégio dos nobres, os supremacistas de sangues, eles acreditavam que eles poderiam ser os heróis e salvariam o mundo. Quando eles souberam que os poderes que eles tanto se gabavam não era nada comparado aos dos demônios, eles perceberam a real verdade. Colin Hall, por não ser da linhagem nobre, tudo que ele pôde ver foi os seus amigos e o homem que um dia ele chamou de pai morreram perante os seus olhos. Os demônios ganharam aquela batalha brutalmente. Já sabendo que poderia morrer a qualquer minuto, ele lutou. Sim, ele não teria a menor chance contra esse demônio. Ao menos se ele não tivesse disposto a tudo. Usando uma espada amaldiçoada, sacrificando a sua vida em troca de poder, Colin conseguiu arrancar o braço daquele inimigo. Entretanto, a realidade bateu bem cruel para cima dele. Mesmo usando tudo de si até sacrificando sua vida, o seu inimigo apenas perdeu um braço dele. Em seus últimos suspiros, Colin implorou que se ele tivesse outra chance, ele tentaria muito mais e seria mais forte no futuro. Como seu sangue acabou caindo em cima de um grimório extremamente poderoso, ser adormecido acabou falando para ele que daria essa chance para ele, para ver se realmente ele faria de tudo para conseguir esse tal poder. Espera que ele não decepcione. Ao abrir seus olhos, Colin ele soube. Ele retornou no tempo, exatamente nos seus dias de escravos. Antes de ganhar a sua liberdade, ele passou pelo inferno como um gladiador. Por sorte, os poderes do Grimórios estavam embutidos em seu corpo, mas ele não poderia usar esse poder ainda, já que a magia era privativa dos nobres. Mas ele pretende usar uma chance para poder chamar a atenção do Marquês Darius Hall, o senhor dessas terras de Rini. Esse homem é a pessoa que um dia ele chamou de pai. Só que tem um pequeno problema. Mesmo sendo território de Darius, o Visconde Staley usava o seu título para mandar naquele território. Por não querer esperar muito tempo, mesmo sabendo que os nobres são bem safados, Colin resolveu utilizar essa chance para poder chamar a atenção do Marquês, porque se ele gostar dele, a sua liberdade vai ser muito mais rápida do que o previsto. Mas quando ele vai além, ele vai usar todo o seu conhecimento do futuro para ficar mais forte, para tentar mudar essas leis supremacistas antes que o mundo acabe por causa da ignorância humana.